Bom, vamos resolver esse probleminha aqui. Olha o que diz o comando. Verifique que a função z, que é definida pelo log natural de e elevado a x mais e elevado a y, verificar que essa função z é solução das equações diferenciais, né? Essa equação diferencial aqui e esta aqui embaixo, né? Essas duas equações diferenciais. Então vamos pensar só na primeira, né? Por enquanto, né? Vamos separar a equação diferencial aqui embaixo, que eu quero verificar se essa função z é ou não solução dessa equação. Bom, a primeira equação lá é a derivada de z em relação a x, somado com a derivada de z em relação a y. Isso é 1. Tá? Então, esta primeira equação aqui, tá? Separando ela. Vou pegar a função aqui e vou trazer para cá para baixo, né? A função z. Z é definida pelo log natural de e elevado a x mais e elevado a y. Só estou separando os dados. Como é que eu verifico se a função z é ou não solução dessa equação aqui, diferencial, né? Como é que eu vou verificar isso? O que é que tu deve fazer? Olha, eu tenho que escrever exatamente o que a equação está dizendo. Ó. A equação está dizendo que se tu pegar a derivada de z em relação a x, então vou pegar a função z, ó, vou derivar em relação a x, somar com a derivada de z em relação a y, então pego a derivada de z em relação a y e soma as duas, o resultado tem que dar 1. Se der 1, então z é a solução dessa equação aí. Se não der 1, então z não é a solução. Então vamos lá. Primeiro, o que eu preciso aqui? Eu preciso da derivada de z em relação a x. Mas observa que z é definida por um log natural. Né? A primeira derivada vai ser em relação a x. Né? Então esse cara aqui é constante, né? Porque não tem x. Esse aqui é a função. Vamos lá. Então, ó, se eu quero derivar o log natural, eu tenho que lembrar da regra de derivação para o log natural. Qual é? Quando eu estou interessado em derivar o log natural, o que é que eu faço? Ó, log natural do u. Qual é a regra? É uma fração a derivada, o resultado da derivada é uma fração. Aqui no numerador você coloca a derivada do que está aqui dentro. E aqui no denominador você coloca. Você só repete o que está dentro do log natural. Então vai ter uma expressão aqui, você vai repetir aqui embaixo. E aqui em cima você vai colocar a derivada do que está aí, né? Do que está aí dentro do log natural. Então essa é a regra de derivação para o log natural. Vamos aplicar isso aqui, ó. Então, se eu quero derivar o log natural, o resultado é uma fração. Aqui embaixo, eu vou repetir o que está aqui dentro, ó. Esse cara que está fazendo o papel do u, essa expressão, e elevado a x mais e elevado a y. Né? Então, qual é a regra? Aqui embaixo, eu vou repetir exatamente o que está aí. E elevado a x mais e elevado a y. Aqui em cima, eu vou colocar a derivada dessa expressão, né? De e elevado a x mais e elevado a y. Mas a derivada, observa, a derivada em relação a x, tá? Então vamos lá. Derivada de e elevado a x é e elevado a x, né? Derivada da exponencial é ela mesma. Mas derivada de e elevado a y. Observa que e elevado a y é constante em relação a x, né? Então vai dar zero. Derivada da constante dá zero. Aí, só melhorando aí, olha, e elevado a x mais zero é elevado a x. E aqui embaixo eu repito, e elevado a x mais e elevado a y. Pronto. Esta aqui é a derivada de z em relação a x. Perfeito, guarda essa informação aí. Eu preciso da derivada de z em relação a y agora, né? Então vamos lá. Vamos derivar agora z em relação a y. Mesma regra, tá? Então vou derivar o log natural. Derivada do log natural é uma fração. Aqui no denominador, aqui embaixo, eu vou repetir exatamente o que está dentro do log natural, que é e elevado a x mais e elevado a y. Tá? E aqui em cima, eu vou colocar exatamente a derivada dessa expressão, só que a derivada agora em relação a y. Tá? Então vamos lá. Derivada do e elevado a x em relação a y. E elevado a x é constante, então dá zero. Mas derivada do e elevado a y em relação a y é e elevado a y. Né? Que derivada da exponencial é ela mesma. Agora, pronto. Né? Só repete aqui. 0 mais e elevado a y é elevado a y. E aqui embaixo eu vou repetir o denominador. Né? E elevado a x mais e elevado a y.
Portanto, esta aqui é a derivada, é o resultado da derivada de z em relação a y e essa derivada de z em relação a x. O que a equação está pedindo? Vou separar a equação aqui, ó. A equação está pedindo para você somar essas duas derivadas e o resultado tem que dar 1. Vamos ver se vai dar 1 o resultado, né? Só colar aqui. Vamos ver se vai dar 1. Primeiro aqui, eu vou colocar de vermelho a derivada de z em relação a x. Está aqui ela, ó. Derivada de z em relação a x é esta expressão aqui. Tá? E elevado a x sobre e elevado a x mais e elevado a y. Mas, agora o resultado aqui, eu vou colocar de preto, da derivada de z em relação a y. Está aqui ela. Está aqui a expressão, essa fração aqui, né? Então, e elevado a y dividido por e elevado a x mais e elevado a y. Então, coloquei as duas derivadas. Se o resultado dessa soma der 1, beleza, é a solução. Se não der, não é. Né? Então, vamos ver se vai dar 1. Ó, quando eu quero somar duas frações, eu observo se os denominadores, os números aqui embaixo, são iguais. Né? Observa que essas duas frações têm o mesmo denominador. Então, como é que você soma a fração? Você repete o denominador. Então, eu vou repetir o denominador, que é e elevado a x mais e elevado a y. E você soma os dois de cima. Soma os dois numeradores, né? Vai ficar e elevado a x mais e elevado a y. Pronto, somei. Observa que agora ficou uma fração em que o número de cima é igual ao número de baixo. Ou seja, eu tenho um número dividido por ele mesmo. Né? Quando eu tenho um número dividido por ele mesmo, o resultado dá 1. Pronto. Né? Então, quando eu somei a derivada de z em relação a x mais a derivada de z em relação a y, o resultado deu 1. Portanto, z é solução da equação lá, né? Da equação diferencial, da equação estrela. Tá? Vou chamar de estrela não, vou chamar de asterístico. É a solução dessa equação aqui, né? Então, portanto, verifica a equação, então é solução.